Viés, a tarjada e luminosa e sempre oculta coisa, a vida. Então, ali, pois, curiosos para saber o que havia sido feito dos nossos rostos, fomos procurar os nossos antigos rostos nas águas dos rios. Vimos vários rostos passando, levados pelas águas. Eram os nossos rostos, mas misturados como estavam e sendo levados juntos para onde não sabíamos como reavê-los. Tentei pegar o meu rosto, que passava, sorrindo, mas as águas eram muito velozes e só consegui pegar o rosto de um outro que não era o meu. E esse rosto, não cabendo em mim, tive que devolvê-lo chorando às águas outra vez. Eu corri muito tempo ao longo do rio e ao longo das águas, perseguindo meu rosto, que se afastava. E como eu, outros também corriam, perseguindo seus rostos naquela água veloz. Mas o rio terminava num abismo e levou em suas águas todos os nossos rostos com ele. Se precipitaram, se desfazendo nas pedras lá embaixo, os nossos risos e os nossos prantos. Seivas sempre afloram por fendas sem esperanças. Ficamos olhando com ternura a espuma branca que se formou dos nossos rostos misturados e perdidos para sempre. E dizíamos baixinho, com soluços, iguais ao do homem quando ele nos beijou. Para sempre. Eis que se for. Para sempre. E também dizendo, nunca mais um rosto. Dizia a margem do rio. Nunca mais. Isso é uma iniciação ao que é o livro invisível de Andara, que é o não livro, que é o livro não escrito e tudo mais, de onde vem os livros visíveis de Andara, de onde eles surgem. Né? Tudo evidentemente nascendo disso aqui da Amazônia, da natureza, se transfigurando pela linguagem. Tu escreves um livro com tinta invisível. Por que fazes isso? Nós somos homens invisíveis. Depois de nascidos, visíveis. Entre o início invisível e o invisível final, nós somos homens visíveis. Aproveitemos para vermos. E então ir escrevendo outros livros nestes jardins, todas essas asas, para que o livro vá se fazendo, mas não em si. Dele não se verá nem sombra das palavras no papel. Viaja Andara. Não livro. Não existe literatura fantasma, não foi escrito. Enquanto texto, tudo que teremos dele é um título. E a pergunta seguinte é, e o que são livros, os livros que se escrevem? Livros de Andara, livros miragens. Pois uma vez escrita, da vida só resta a alucinação literária. Situação dos livros de Andara, condenados à visibilidade, para que Viaje Andara, o livro invisível, possa existir como pura ilusão. Andara, a viagem, ela mesma, nunca será escrita diretamente. E ela está começando assim. Porque lá está o essencial do não dito, não dizível. Né? Mas quem ele deve perceber? Ele deve se fazer uma leitura de vivenciamento desse vazio, dessas páginas em branco. Né? Lá está sendo dito as coisas. Né? As coisas que já eram ditas no silêncio anterior ao humano na Terra. Né? Anterior à linguagem. Talvez as páginas em branco dos livros visíveis de Andara seja aquilo que mais deve ser lido nos livros visíveis de Andara. Não as páginas escritas. É como se as páginas escritas fossem necessárias para mostrar que existem páginas em branco para ser lido. Então,
É essa página em branco que está dizendo que eu não consigo dizer com as páginas escritas do outro lado. Né? E a última palavra, a palavra que termina, encerra cá, é a palavra oniausência. Ela veio para mim assim, que o que eu encontrei foi a oniausência. Ao longo dessas quase 400 páginas de busca, ao longo de quase 10 anos de buscando a origem das coisas. E Carlos Cruz do Nascimento termina com a palavra oniausência. Né? Que é uma louvação e ao mesmo tempo uma exclamação e ao mesmo tempo um apelativo que é o oniausência. Né? Então isso não é que seja uma coisa ruim, eu acho que isso nos liberta, homens, para todas as possibilidades. Se há uma grande ausência, e nós estamos aqui presentes nessa grande ausência, nós devemos, com a nossa presença, criar presenças benéficas para o homem. Entendeu? É como se nós estivéssemos aqui para criar a vida, e a vida tivesse por ser feita. E nós temos as matérias-primas básicas, nós temos, para mim, a natureza. Ter nascido, viver aqui na Amazônia, me colocando no centro da natureza. Isso é muito grande, isso é mais da metade do território brasileiro, né? Na verdade, 51% literalmente é a geografia da Amazônia, né? Totalmente esquecida pela outra metade do país. Mas ter nascido aqui é viver dentro dessa natureza, viver dentro da natureza. Eu me sinto, a palavra direta que vem assim de dentro de mim, eu me sinto muito solitário. Agora, ali, não havia ninguém. Ali havia estado um homem, não estava mais. Para onde havia ido o homem agora? Veio a serpente. Onde o Ogmin? Se perguntaria em silêncio a serpente. Mas só o silêncio lhe respondendo nada, ela se enrolaria na sombra do homem que ficara. Porque a sombra ficara, coisa esquecida como quem parte às pressas, tendo alguma coisa tão importante, tão importante para fazer em outro lugar. Ficavam ali num só ser, aqueles seres misturados, a serpente e a sombra, e os dias passavam indo para a parte alguma. Viessem o anoitecer dos dias, viessem o amanhecer das noites, e viessem as nesgas de luz, os crepúsculos, as auroras, os crepúsculos, e as cintilações que às vezes se dão incendiando, mas sem chamas, as teias negras voltadas, velando os olhos dos cegos. Viessem, voltassem, como se passassem. Agora ali não havia ninguém. Ali havia estado um homem, não estava mais. Então eu te pergunto, ali havia estado alguma vez um homem? Havia estado realmente um homem? Ou foram só as sombras das aves passando no céu sobre a terra que nos deram essa miragem, um homem? Ou foram só as folhas secas murmurando pelo chão, caídas das árvores e dos nossos olhos, úmidas de lágrimas, que nos deram essa visão, um homem? Ou foram esses sonhos que, quando se tem, mesmo de olhos fechados, nos revelam sempre, sempre, que ali onde deveria haver um homem, na verdade, só houvesse a ausência de sermos? Ali, lá, eu te digo, sim, sim. Houve uma vez um homem, e esse homem fui eu. Agora aqui contigo te contando a minha ausência, não mais minha presença. Onde só ficaram a minha sombra e uma serpente que enlouquece em seu silêncio, e ainda agora ouves ela se repete. Onde o Ogmin? Fosse isso ainda no tempo em que os animais falavam. Andara é uma viagem muito solitária. Se você caminhar na Amazônia, que é muito grande, a real, natural, Amazônia, que eu chamo a floresta sagrada, você vai andar muito, uma grande solidão, porque
é muita ausência de gente. Em termos de ocupação demográfica, talvez seja 1 a 2 pessoas por cada quilômetro quadrado. Essa solidão natural da Amazônia, como natureza, como floresta, como geografia, ela se amplia muito no trabalho do escritor, quando o Andara é aquilo que vai substituir a Amazônia. Quando se dá um processo de alquimia de converter a Amazônia natural, da minha face no sagrado, possível, na Amazônia sonhada, que é o mundo de Andara. Como também é uma literatura que eu busco tirar de onde não há literatura no mundo. Quer dizer, busco tirar de dentro de mim, de um lugar onde não haja nada da literatura depositada no mundo até hoje. Um lugar que seja completamente singular, um lugar único. Eu tento que fale através de Andara uma voz que não é a minha, que é a voz da vida. Mas você vive onde? Você vive na Amazônia, você vive em Andara, você vive aonde? Eu vivo no dentro-fora, eu disse. Aí acharam interessante, fizeram um pessoal da universidade escreveu alguma coisa sobre onde é o dentro-fora, né? Dentro-fora, que eu digo assim, é meio corpo dentro do corpo, meio corpo fora do corpo, né? Meio corpo no ser, meio corpo no não ser, né? É nesse, eu digo que Andara é lugar de nenhum lugar, para que ela possa ser lugar de todos os lugares, entendeu? Tipo, um lugar que é um lugar de um lugar, ele só pode ser um lugar daquele lugar, mas um lugar de nenhum lugar, ou um não livro, ele pode ser todos os livros, né? É impossível você deformar um não livro que existe, mas não foi escrito, porque você não pode reescrever ele, você não pode refazer mais nada disso. Então, do livro invisível de Andara, surgem lampejos. Esses lampejos que são a vida me dizendo alguma coisa, eu me sinto como um instrumento da vida falando para os homens. Eu entendo assim que a vida fala a linguagem, a vida fala água, a vida fala a linguagem do fogo, ela fala a linguagem dos peixes, a linguagem dos aves, ela fala todos os tipos de linguagens, né? E conforme aquele destino que ela tem a dizer, ela usa um tipo de linguagem. Então os homens, a vida tem coisas a dizer, que só pode ser dito na linguagem dos homens. Então eu sei que eu não sou o criador dos meus livros, eu sei que eu sou um meio pelo qual a vida usa, usa para ela se dizer aos homens na linguagem humana, na linguagem escrita, na linguagem verbal, né? No princípio é o verbo, né? Então tá, a vida está sempre falando, o universo é uma grande linguagem, o universo é uma grande escritura. Só pela inocência é possível saber. Tá? Para mim isso é muito claro. Você perdeu a inocência, você entrou na ignorância. Viaja Andara, ou tem 2 O's, um minúsculo e um maiúsculo, livro invisível. Até o primeiro O se trata do eu do homem, é a esfera pequena, né? E do segundo O, que é a esfera grande em diante, se trata já do eu do cosmos, do eu do sagrado, do eu do mistério, né? Então, a viagem Andara, ou até aí, ela é os livros visíveis de Andara, né? Os que os homens podem ver, saber, ler, mostrar e tudo mais. E de o livro invisível, já com a esfera maiúscula, o O grande, já é aquela dimensão do sagrado realmente, aquela dimensão, e aí começa o livro invisível, né? Aquela dimensão em que o não ser é ser. Né? E aí é preciso botar em diálogo essa questão de até que ponto o ser basta a si mesmo e até que ponto o ser tem que entender que sem o não ser ele não é ser. Até mesmo porque de que maneira é possível você entender que o não ser tem a necessidade de ter criado o ser? Né? Então, evidentemente, se trata de provavelmente uma mesma coisa, entendeu? Que da perspectiva do homem, dá a ver como 2 coisas diferentes, o ser e o não ser. Né?
Eu escrevi então em 83 o Manifesto Rural, chamado Flagrados em Delito contra a Noite. O que é o flagrados em delitos contra a noite? Você é flagrado pelo delito de não sonhar. Né? Esse é o seu delito. Então, eu estou me autodenunciando, como embora a floresta sonhe, que seja feita de mitos, fábulas e tal, e o nativo da floresta sonha em todo tempo, o homem urbano que ocupa as portas de entrada da floresta, como Belém e tudo mais, ele denuncia que a nossa sociedade, como está feita aqui, colonizada, etc., ela é uma falsa sociedade, porque é uma sociedade do colonialismo, não é a nossa realidade. Nós fomos recobertos por uma sociedade do colonialismo e acreditamos que ela é o real, mas a nossa realidade não é essa, a nossa realidade é de origem indígena, de origem não urbana, da floresta mesmo, da lei da natureza, da ética da natureza, da inocência da natureza, né? Do sagrado que tem na natureza, né? Então, Andara propõe no Manifesto Rural que nós retornemos a essa origem nossa da convivência com a natureza, de tirar a nossa maneira de ser da natureza e de sonharmos junto com a natureza, né? E conseguimos ver na presença da natureza toda a nossa potência, toda a nossa força. E eu digo no manifesto, porque nós somos muito pobres materialmente. Nós não podemos negar eles na mesma linguagem que eles usam. Né? Eles usam a força do capital, a força da exploração, a força da... E nós temos o quê? Qual é o nosso poder? Nós temos o poder que eles não têm mais, o poder de sonhar. Né? Quando eu nasci, isso tudo eu estou dizendo porque tudo isso vai aparecer em Andara. Quando eu nasci, o sentimento que eu tive é que eu tinha despertado dentro de um sonho. Esse sentimento me acompanha até agora, que a vida é um sonho onde eu estou sonhando que eu existo, que tudo existe, entendeu? E como eu vejo, percebo, sinto e sei que a vida é esse sonho, ela evidentemente vai aparecer em tudo que eu faço como um sonho, né? Mas é um sonho que me permite assim, me libertar das certezas e, por exemplo, encontrando a oniausência, eu encontro a oniausência não como um espaço de estou abandonado, estou perdido, mas como uma dimensão de todas as possibilidades estão em aberto, entendeu? Então, a oniausência abre mais ainda do que a onipresença dos sonhos dentro de nós. Mas então o Manifesto Rural é uma proposta de ação poético-política, de defesa da Amazônia, de autoconsciência de que nós não somos isso que nos fizemos de nós, de denúncia do colonialismo e agora do imperialismo, do capital mesmo, como está acontecendo aí. E interessante que não existe nenhum outro manifesto assim, feito aqui na Amazônia, tomando uma posição decidida, né? Então eu escrevi esse manifesto e distribuí, fiz 500 exemplares, distribuí para todo o pessoal que veio para a SBPC, do Brasil, de outros países e tudo. E o Teatro da Paz, que é o nosso grande teatro, o Teatro da Borracha, estava vendo, na abertura da SBPC, uma cerimônia que era o governador do estado falando para autoridades católicas, militares, civis e tal. Vindo da SBPC e falando, aquele discurso político, né? Eu entrei por trás do teatro, que eu conheci o teatro, invadi o palco, fiz ele parar de falar e anunciei o Manifesto Rural e disse, esse é o Manifesto Rural que diz isso, eu estou dando para você que é o governador do estado, quando deitar na sua rede de paraense, leia, reflita e haja, que você tem poder de fazer, eu só posso fazer isso, fazer denúncia. Obrigado, boa noite, me retiro. Estou muito calado me olhando assim. Né? Bom, esse manifesto foi muito importante porque ele tipo assim, ele tornou um discurso pragmático, o que em Andara é um discurso onírico. E o manifesto termina com uma frase que diz assim, nossa história só terá realidade quando nós a refizermos a nosso favor. Refizermos através da nossa capacidade de sonhar. Né?
e digo, eu estou fazendo a minha parte, sonhando andar. Mas por que o manifesto coral? Coral é um pássaro que surge no terceiro livro de Andara, chamada Jardins, Jardins à Noite. Ele está nesse volume novo que saiu nos 3 primeiros livros de Andara, e que ele cega o narrador, que é o Jacinto. E claro que o nome não é à toa, né? Jacinto. Agora é o Jacinto. Tá? E tira os olhos dele, cega ele para que ele possa ver, livre dos olhos gastos do dia a dia, da rotina, de ver as coisas, sabe? Já sem ver, né? De tanto ver, você já não vê mais, né? Para que ele possa ver sem os olhos, tá? A realidade que está encoberta pela nossa capacidade de ver repetidamente, né? As mesmas coisas, né? Então, quando ele tira os olhos, o Jacinto, ele cega o Jacinto, né? E o Jacinto, ele passa a ver. Ele vê pelo vento, o vento traz histórias de longe, conta para ele essas histórias, que ele reconta para nós, né? Que somos os leitores do livro, né? E ele pede a volta do coral. Ele reza, ele faz uma oração, ele chama, vem coral, volta, vem levar os homens para os teus jardins. Só você não precisa pedir menino, dizia Jacinto. Pedir que o coral venha cegá-lo. Que as crianças continuam vendo, né? Mas peça por seu pai. Peça à noite antes de dormir. O coral é um bem que nos aconteceu, menino, e um dia ele vai voltar, dizia Jacinto. Empurrado pelo cego depois, o menino se afastou. Agora vai embora. Eu já disse tudo. Agora eu quero ficar só aqui, sentado junto à janela. Cego, disse Jacinto. Na rua, quando for embora, o homem dizia ao menino, não. O menino quisesse olhar outra vez para o céu. No céu havia nuvens, havia uma mancha, era grande, vermelha. O coral é grande, vermelho. Talvez agora um inseto me olhe para entender, diz Jacinto na sua janela. Né? Na sua janela ele agora está dizendo, vem coral. E essa voz que diz no vento, ouvimos ainda uma vez, vem coral, venha levar os homens para os teus jardins. E se vocês ouvirem neste filme esse som, que é um som de serra, eu espero que vocês se lembrem que a Amazônia está sendo cortada, cerrada, muito cruelmente, muito brutalmente, pela ambição daqueles que querem utilizar ela como um território de lucro, de capital, de investimento e tudo mais. Então, não nos perturba nesse momento, espero que não perturbe a audição de vocês, ouvir essas serras, porque também vocês estão ouvindo os pássaros. Né? E como resolver essa questão de preservar o canto desses pássaros e eliminar o canto horrível dessa serra? Né? E a minha voz está no meio dessas coisas. Né? A minha voz opta pelo canto dos pássaros e a minha voz fala contra essas serras. Né? Então vê que é uma suspeita que eu tenho sobre o homem. Eu tenho uma suspeita sobre o homem.
O meu filho, Franz, ele foi assassinado em 1993 por nada, na porta de casa, depois do jantar, 9 horas da noite, da testemunha de enquanto estava brincando com os primos dele. E evidentemente nós estamos no Brasil, o assassino nunca foi julgado, continuou solto, não aconteceu nada. Bom, o que faz um pai com um filho transcende? Os outros também, os irmãos e avós e tudo mais. Eu pensei assim, dizem que há uma imortalidade na arte. Talvez, quem sabe os meus livros vão permanecer. Então uma das maneiras do Franz permanecer seria se ele entrasse no meu livro. E aí eu incluí o nome dele dentro do meu livro, do meu nome que ficou sendo Vicente Francescin. O nome dele era Francescin, o meu Vicente Cecim, e passei a escrever como Vicente Francescin. E tem uma coisa muito interessante que não é que eu tenha mudar a minha maneira de escrever. Porque quando isso aconteceu, o primeiro livro que tem a assinatura do Vicente Francescin já foi o 10º livro, mais ou menos, que foi o Silêncio com Paraíso. Mas então, digamos que Andara fosse um ambiente propício já, fantástico, aberto para todas as possibilidades, para as transcendências e tudo mais, propício a receber a presença dele, não só no meu nome, mas dentro do próprio ambiente de Andara. Né? Já que Andara fica entre o céu e a terra, num entre-lugar. Nesse entre-lugar, possivelmente ele está, não sei, e, bom, ele veio para dentro. E normalmente é inevitável que eu escreva com a presença deles dentro comigo. Né? Às vezes eu brinco, dizendo, Franz, vou começar um outro livro, bora começar, filho, vamos escrever junto e tal. Então o que aconteceu de substancial na vinda dele para ser, tipo assim, participar da criação do livro de Andara, já da metade dos livros em diante, vamos dizer que eu já escrevi 20, assim, a partir do 10º livro em diante, ele já estava presente, né? Não mudou essencialmente o que é a escritura de Andara. Mas o que é que me mudou? Me tornou mais, vamos dizer assim, responsável cosmicamente pela memória dele, pela presença dele, sabe? Acho que os livros se tornaram assim mais eles assim, se fala assim, literatura fantástica, mas eu digo que o livro invisível é literatura fantasma, porque ele não é existente. É nesse ambiente do invisível que surge a presença do Kafka, do K. Falei Kafka. Por quê? Porque cada filho meu eu dei um nome que tivesse uma história de alguém. Pensando assim, um dia eles vão me perguntar por que esse meu nome? E eu digo por quê, e eles saberão por outro. Então o Franz, que era meu terceiro filho, eu chamei de Franz Kafka. Né? O Franz Kafka. E como tu falaste assim, como a gente conversou já, há muita presença da letra K dentro do livro, sobretudo esse livro que eu fiz, que saiu em Portugal em 2005 e agora saiu em Belém, fim de 2016, que é o K, o escuro da semente. Né? E é um livro que me custou muito, porque me custou mais de 8 anos fazendo a pergunta, qual a origem das coisas? No princípio, a origem das coisas é uma semente. Eu não tenho nenhuma religião e tenho todas. Sinto que eu tenho uma conexão, uma relação direto, eu e mistério, segredo, ou seja, o sagrado. Eu sinto que eu tenho isso e que eu não precisaria de caminhos intermediadores. Na verdade, o caminho é a viagem Andara. A viagem Andara busca essa transcendência, né? Fazendo esses livros. E a presença do K como título de um livro, que é o Carro Escuro da Semente, que foi tipo assim, eu não tenho mais muito tempo para ficar aqui entre os homens de Deus, né? Então eu devo fazer um livro que seja assim, tipo um testamento, um volume final em que toda essa Andara, o que eu disse, o que eu possa vir a dizer ainda esteja contigo, né? E eu escrevi esse livro numa noite, evidentemente muito rascunhadamente.
em 6 horas eu escrevi todo ele e disse, bom, agora basta eu preencher, né, espaço. Esses espaços me ocuparam 8 anos, né, até o livro saiu em Portugal em 2005. E depois que surgiu a oportunidade de ser publicado aqui, eu mergulhei no livro de novo e levei mais um ano. Então a edição que vale para todo mundo é a edição brasileira de Carlos Cruz Nascimento. E o que eu fui descobrindo ao livro desse livro, que valeu a pena, foi uma imersão muito grande, foi que a origem da semente é desconhecida. Né? Eu vi o escuro que dá origem à semente, que dá origem às coisas visíveis. Né? Esse livro termina em pleno mistério. O homem deve viver como um poeta, mesmo que ele não escreva nada. Ele deve viver como um poeta, ele deve dormir como um poeta, acordar como um poeta. Essa é a maneira de perceber a vida. Não tem uma fórmula política, não tem uma fórmula estética, não tem uma fórmula mística, não tem nenhum tipo de fórmula de caminho. O único caminho para você ver na lucidez é viva como um poeta. Né? Nesse sentido, você não precisa criar poemas. Todo o seu viver já é dentro de um poema. Né? A vida já é um poema, né? Que você vive, você vivencia. E da sua maneira de vivenciar esse poema que é a vida, você vai revelando a outros que eles estão dentro de um poema que é a vida. Eu tenho um sentimento assim, muito claro que é o seguinte, uma vez que existiu, nunca mais pode deixar de existir. Tá? Uma vez que existiu, não pode mais nunca deixar de existir.